Boa tarde, estamos aqui em Paraty, com o Google Play, no programa Conversa na Flip, e temos o prazer de conversar com Carlos Felipe Saldanha, mais conhecido como Zuca Sardanha. É o contrário, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Carlos Felipe Saldanha é o pseudônimo civil, pseudônimo civil do Zuca Sardanha. É o contrário. É o contrário. É o contrário. E você é conhecido como o patrono dos malditos. Porque eu sou o mais velhote. Já cheguei lá de bengalinha e aqueles meninos, chegou o vovô, porque eu estou fazendo, eles faziam. Foi o seguinte, em 64, né, houve a Revolução, a Revolução Redentora, e os generais resolveram acabar com aquela bagunça e tal. Então ficou todo mundo sério no Brasil, e as editoras também sérias, todo mundo sério. Só valia livro assim, meio esquerdista de choro, sempre contando as suas confissões, como eu sofri e tal. E os pessoal do violão da rua não tinha mais vez, né? Os esquerdistas que queriam fazer a revolução. E eles ficaram fora do baralho. Então, muita gente foi para o exílio, né? Foi para o exílio. E os juventude, poetas que estavam lá, eles se sentiram, como se dizia no tempo, desbundados, quer dizer, foi a geração desbundada. Eles não eram comunistas, não eram do partido do poder e não tinham acesso nenhum a novas estruturas, porque houve uma cooptação de toda a sociedade em torno do poder. Então, as editoras, mesmo as que eram mais, assim, procuravam ser mais independentes, tinham os limites, né? E a juventude se sentiu inteiramente isolada de tudo. Eles não podiam ser, não eram marxistas e tal, para aí, tal revolução. Não eram tão pouco conservadores e tal, foi muito bom, acabou com aquela bagunça. Então, eles não eram nada, estavam fora da sociedade. E o Chacal, um dos primeiros marginais, ia vender uns folhetos na porta de cinema, assim. Ele mesmo, né, vendia como se fosse um camelô dele próprio. E assim todos os demais artistas que formavam um grupo, sobretudo no Rio, sobretudo, foi um movimento carioca. E esses marginais, começaram a chamar já de marginais nesse tempo, era a poesia marginal, esses desbundados que estão fora de tudo e tal, escrevendo essas porcarias, porque isso não é poesia, não é nada, é uma molecagem. E eles, então, trabalhavam no mimeógrafo, aquela manivela, sabe? Faziam várias cópias de folhetos, e distribuíam nos cinemas, teatros, vendendo assim, como se fosse pãozinho, baratinho, que era um papelzinho, mas era a maneira de eles poderem se expressar, se manifestar e criar a obra deles. Mas eu já vinha fazendo mimeógrafo há muitos anos, porque a poesia e o desenho que eu faço nunca foi compreendido na época, porque o pessoal era muito careta, muito sério. Antes dessa Revolução de 64, até de 22 até 30, era muito rebelde, assim, o Oswald de Andrade, aquela turma do modernismo, né? E eles justamente fizeram a Semana da Arte Moderna uma rebeldia contra a caretice do
parnasianismo, o pendão da esperança e tal, aquela coisa solene, só com molecagem, quer dizer, uma irreverência. E isso, o Oswald de Andrade, que ia muito a Paris e à Europa, ele sacou o dadaísmo, né, que já vinha de 17, que era uma negação de toda essa cultura séria e patriótica e dando conselhos de civilidade para todo mundo. Então, o Olavo Bilac, né, ele fez o hino ao recrutamento militar, né, e coisas assim, tudo muito sério. E então, e na Europa, em 19, entra o Dada, que é com um espírito destrutor. Eles queriam destruir aquela arte que estava burguesa, conservadora, com visões de idealismo, todo montado em cima de uma visão séria. Então a arte era séria para dar moldura para esse mundo, que era um mundo perfeito, era um mundo colonial, que ainda havia, porque a Europa tinha suas colônias, o mundo estava arrumado, e as colônias mandavam matérias-primas para a Europa. Se você abrisse um livro de escola de 1900, antes da Primeira Guerra, 1920 e tal, livrinho de escola, vocês dizem, colônias. Para que servem as colônias? Então vinha a resposta, para nos darem matéria-prima. Não havia nenhuma outra questão, assim. Nem poesia, nem arte, nem poesia, nem arte. Nem arte. Você veja, a arte, então, até o Salão dos Independentes, era temas, em geral, patrióticos, históricos. E assim, o naufrágio da Medusa, que é um quadro do... agora esqueci o nome dele. Mas, enfim, era tudo assim, solene. E o Matisse fez um quadro, A Primavera. Isso já em 1915, por aí. 1915, por aí. Ele fez um quadro chamado A Primavera. Então são umas bonequinhas gordinhas, bonitinhas, tudo dançando em volta, umas flores e tal. E o Picasso, então, quando viu aquilo, ele ficou revoltado, porque isso é uma arte como se diz, de aceitação de uma visão moralista, paternalista, e que está tudo bem, todo mundo comportado, todo mundo feliz, aquelas mocinhas dançando e tal. E já estava acontecendo 10 mil coisas, né? Então o Picasso fez La Demoiselle d'Avignon, que é aquele quadro, digamos assim, é uma resposta ao bonitinho da Demoiselle d'Avignon. Ele fez um quadro com como é o nome do quadro? Mas era um quadro do bairro das prostitutas de Barcelona. E ele chamou as damas de tal lugar. E o tal lugar era o nome da rua. Tá. Então era uma maneira de rebater, de contrariar esse tipo de arte cor-de-rosa e tal. E depois, com todo esse mundo ideal, de que estava tudo certinho, se explodiu na Guerra de 14, foi uma mortandade danada. Quem pagou aqueles ideais, né, foi o soldadinho, a morte, a quantidade de mortos na Primeira Guerra superou a da Segunda. E então, quando acabou aquela guerra, foi uma guerra feita pelos reis, pelo o Kaiser da Alemanha, o Czar da Rússia, estavam lá muito bonitos naquelas fardas e fazem uma guerra por umas questões
de capricho, foi assim, não precisava aquela guerra. Mas eles fizeram por questão de prestígio pessoal, porque tinham matado o arquiduque da Áustria, então a Alemanha não pode, então, pá, guerra mundial por um acidente. Mas morreu gente que não acabava mais. E quem sobrou a juventude que sobrou daquele troço, sem pernas, voltaram revoltados, porque eles foram a carne de canhão por uns ideais que não tinham nada a ver com a realidade. E aí é que surge o Dada. É uma revolta contra esse bom mocismo da arte, tudo. E você se considera filho do Dada? Você se considera filho do Dada? Eu considero, porque o Dada é pai não só meu, mas de toda a modernidade. Porque veja você, do Dada, não esse Dada atual que é comercializado, né? O Dada original de 1917, que foi em Zurique, que explodiu no bar Voltaire, em 1917. Simbolicamente, não é coincidência, eu considero essas coisas são símbolos vivos. Ao lado do bar Voltaire, onde estava havendo aquela bagunça, se você trocasse de esquina no outro bar, no outro lado da rua, era o bar dos russos. E lá estava o Lenin, de boné, jogando xadrez, tudo. Quer dizer, era o futuro da Europa, e da arte, estava ali. Numa rua. Porque do Dada sai, primeiro, na poesia. E eles fizeram a poesia sonora e também gráfica. Sons onomatopaicos, não havia frase, mas e gritar. Que é algo que se encontra aqui no seu livro, né? É muito. Você sente aí a minha dívida com os meus avós, meus avós espirituais. Eu li pegando o livro, eu tive duas experiências com o seu livro. Eu li o seu livro em PDF. Ah, é? PDF. Então, você lê em PDF, você perde esse aspecto... esse aspecto... De folhetim, de independência, e também a relação entre a imagem e a palavra, entre a letra e o papel, entre o espaço branco, o espaço ocupado. E eu lendo sobre a sua biografia, o que eu encontrei, porque você tem até boato que você não existia, você era uma invenção do Francisco Alvim. O Francisco Alvim te inventou. O Chico Alvim, no Rio, eu era o Chico Alvim, inventado pelo Chico Alvim. E em São Paulo, eu era inventado pelo Wesley Diocli, que era um grande amigo meu, pintor extraordinário, que na década dos 60, 70... E o que você imaginava? Ele escrevia e o pintor desenhava, era isso? Não, porque você veja, aí é só fazendo um pequeno parênteses, ilustração, não dá para fazer um desenho bom, porque o desenho já está, antes de sair, ele já está amarrado no texto, não é isso? Agora, uma poesia também não descreve um quadro. Eu não vou fazer uma poesia descrevendo o que está naquele quadro. Não faz sentido também. Eu não posso pedir a um poeta, você escreve umas poesias para os meus desenhos. Não posso fazer, porque quem vai fazer poesia sobre desenho? Mas o inverso também é verdade. Como é que eu vou fazer desenhos para as poesias Não há. Então, você tem que haver uma espécie de coordenação de santos, né? Os santos dos desenhos se combinam. Uma combinação, mas não assim Então, você veja aí nos desenhos, os desenhos não tem nenhum desenho que seja propriamente ilustração de uma poesia, mas eles fazem o conjunto. Uns precisam dos outros. Os desenhos te ajudam a entrar na poesia
e a poesia te ajuda a entrar nos desenhos. Eles são conjugados. Os dois criam um espaço para você habitar nessa Isso, um leitura. espaço pluridimensional, e também a escrita vai pegando um aspecto visual, não é? Porque quando o poeta escreve, ele em geral só escreve meia folha, né? O poeta é um sujeito que escreve só meia folha, que é tudo exprimido. Porque a não ser poeta assim, que faz muitos versos, né? mais do que decassílabos, mas normalmente fica em meia folha. Mas você então tem aqui, a margem esquerda é retinha. Agora, a margem direita, ela é toda trêmula, né? E quando você fazia versos contando os pés do verso, e essa contagem, se eram 10 pés na primeira linha, eram 10 pés na segunda, eram 10 pés na terceira, mas isso não tinha nada a ver com o final, como é que ia acabar ali na linha direita, como é que aquilo ia acabar. Na linha esquerda está tudo certo. E então, eu nunca contei pés. Eu faço uma contagem assim, sem contar, assim, 1, 2, 3, 4. E tem poetas que são muito perfeitos e que eles escrevem, digamos, em dodecassílabo direto. Ele não conta, mas quando você vai ver a poesia, mas Ela já sai naquela... Ela já sai com essa medida, com essa música. Pois é, que já está na cabeça dele, aquele ritmo. Então, ele escreve em dodecassílabo, ele não conta. Mas depois, quando ele acaba, ele vai contar, mas é um dodecassílabo. Mas isso, o bom poeta é assim. Mas isso, de qualquer maneira, esse ritmo não muda. Não muda, porque você não pode mudar, porque aquilo tem que estar sempre o verso em dodecassílabo. Ao passo que, se você cortar esta medida dos pés, então o verso fica mais livre. Agora, um dos grandes problemas da poesia, e das maneiras que a poesia se define, é o corte. Onde é que você corta? Antigamente era pela contagem de pés. Agora não se conta mais pés. Mas o poeta tem que saber onde é que ele vai cortar a frase. Porque aí muda. Se você pega uma frase e corta ela ao meio, cria uma espécie de expectativa para o final da frase que só vai aparecer no verso seguinte. Agora, então, isso quanto à medida do verso. Eu nunca contei quantos pés teria a minha poesia. E depois a questão da rima, né? Você tinha, na poesia clássica, você tinha a contagem dos pés métricos e as rimas, né? Aquela coisa de você... Mas isso eu achava que prendia muito, porque você sempre tinha que ter kkk, e os versos já eram iguais em contagem, em extensão. E no final, você tinha que ser... Aquilo me fazia como se fosse uma música monótona. Uma música monótona, assim. Então, eu acabei também com a rima. Mas a rima interna, que essa daí ela escapa daquele tralalá, 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 porque ela está escondida no meio do texto. Então, a rima interna já é uma medida de se libertar da rima, que é uma rima, digamos, subversiva, escondida. E você encontra essa rima depois do poema ou durante o poema? Aí é que está. Eu procuro rimas no sentido de sonoridade, mas não rima assim no final e tudo. São ecos, porque eu muitas vezes
olhos com alhos. Quer dizer, não é, ou então, como aqui eu tenho uma poesiazinha aqui. Aqui, ó, por exemplo, você veja, eu vou ler uma poesiazinha aqui, que você sente isso. São falsas rimas, eu uso falsas rimas, que são rimas que estão trocadas para causar impacto, para que o leitor não... aí está a rima. Né? Então, eu vou ler esse aqui, por exemplo. Presto, baixa a cortina grená cupertina, trago os quitutes, presto Gertrudes. Daí uma série de rimas, está tudo embrulhado, né? Então, você sente que tem uma sonoridade, mas você não mata assim, tá ali a rima, né? Agora, e assim vai. E tem também outras como se fossem rimas, são imagens que estão como rimando no sentido, quer dizer, uma rima mental de sentido, seria uma... Então, por exemplo, aqui, gambá, piano sem rabo, gato perneta, gambá da vizinha, tatu de gaveta. Tá tudo aí, né? Eu queria uma perguntinha bem simples. É o que veio primeiro, a palavra ou a imagem? Porque eu li que você queria ser pintor. Você tinha... Exato. Eu quis ser pintor, mas não funcionou direito, sei. Mas a minha mais antiga profissão é de desenhista, que eu tenho 75 anos de desenhista. Eu comecei a desenhar aos 5 anos. Então, a pintura foi uma coisa de juventude, tal, de querer ser pintor, mas o desenho vem antes de qualquer ambição, vem no mais remota infância, me acompanhou toda a minha vida até hoje e faz o fio condutor que me liga ao meu próprio passado e liga de uma maneira viva, porque o desenho está sempre vivo, está sempre se mudando. Então isso não só me liga ao passado, mas dá vida ao meu passado. O meu passado não é um calhamaço de fatos ocorridos, né? Ocorrências com um relatório como se fosse de delegacia, que tem o que aconteceu, quais foram os fatos. Isso não tem, porque eu, quando volto ao passado, o passado já mudou. Já mudou porque quando eu agora vou olhar para o passado, eu já amadureci, já vivi, não sou aquele rapaz que está ali esportivo, querendo ser bonitão, de automóvel, não sou mais aquele rapaz. Então, quando eu olho para esse rapaz, já é diferente, porque esse rapaz passou a ser, não é mais eu, mas é uma imagem minha, né? É como se fossem várias... Então, eu quando entro lá, eu revivo isso, porque inclusive a minha interpretação desse rapaz é diferente do que ele mesmo se imaginava, o que ele imaginava que ele era, o que ele imaginava que ele estava fazendo. Eu agora, quando vou, eu já vejo ele de fora, mesmo que eu queira, eu não posso mais entrar naqueles meus pensamentos e tudo. Então, essa volta ao passado é uma viagem. E você se vê desenhando ou escrevendo quando vai ao passado? Bom, são as duas coisas, mas o desenho, fisicamente, o desenho é uma corrente física que vem desde a mais remota infância até agora. Ao passo que a poesia já é uma coisa da maturidade, mas naturalmente na poesia também eu volto ao passado, porque eu tenho uma visão do passado diferente.
do normal. Porque eu acho que essa visão do passado que nós temos hoje é o seguinte: o passado é tudo morto, acabou. Foi uma coisa que existiu e que deixou de existir. E o tempo é a duração, é a medida da duração das coisas e das pessoas. Então, o que quer dizer que as pessoas têm duração, depois se acabam. Fica aquele monte de documentos, fotografias, hoje filmes, né? A gente tem muito mais acesso. Mas a gente considera tudo isso como morto. É um arquivo, um arquivo. Mas se a gente tomar isso como coisa, então, quando a gente acabar essa entrevista, tudo isso que nós fizemos já caiu no passado, não é mais presente. E quanto mais no tempo for andando, mais arquivo vira. Mais arquivo vira. Mas o arquivo é feito instantâneo, a gente não percebe. Mas se você usar isso, tudo que nós tivemos aqui conversando antes, já entrou no arquivo. Então o arquivo é imediato e some tudo. Ficam as memórias, mas a coisa mesmo sumiu. Você pergunta para um ateu, assim, que seja coerente, você, depois da morte, o que acontece? Aí diz, eu sumo. E tudo some, o mundo todo some. Todas essas brigas, as pessoas que se sacrificam, um herói, se sacrificam por uma causa. Aí, com o passar dos anos, aquilo fica a lembrança daquele sujeito que foi tão valente, tudo, mas depois some. Né? E some tudo, vai tudo sumindo. Se você pegar no mundo, então daqui a, sei lá, porque o tempo não para. Então, daqui a 5, nem precisa 5, daqui a 200 anos, essa casa aqui, bom, essa casa é patrimônio, né? Mas, digamos, nós estamos na nossa casa conversando. Daqui a 50 anos não existe mais a casa, já é um outro inquilino, nós sumimos. Os móveis todos sumiram, tudo some. Então, é um mundo que some sempre. Do momento, assim, no presente, por segundo, o mundo está sumindo. Segundo essa concepção que a gente tem do tempo linear. Então, se o tempo é linear, tem aquele ponteirinho que vai mostrando o presente, mas tudo que tiver aqui atrás já acabou, vai começar a se evaporar e tudo some. Então, para quê? Para que esse sacrifício? Eu me sacrificar pela pátria, pela sociedade, pelos pobres, pela natureza, pelo meio ambiente, se vai tudo sumir. Eu vou sumir, as minhas ideias vão sumir. Agora eu vou te lançar um desafio. Sim. Provar que não vai sumir. Sim. Você vai ler um poema. Sim. A gente vai deixar um arquivo para as pessoas terem acesso à sua voz lendo seus poemas. Daqui a 400 anos vão encontrar a fita dessa conversa numa exposição arqueológica. Mas isso é que é a arte. A arte, ela quer fugir do tempo. É isso. Você, matou a minha coisa, o que eu ia justamente dizer. E essa é que é a arte. A arte está fora do tempo. Por isso é que aqui, nesse desenho, esse desenho tem 30 mil anos. Essa colagem minha, tem 30 mil anos. Porque este desenho aqui é um desenho numa gruta rupestre. Deixa eu mostrar aqui feita há 30 mil anos. Pelo menos, segundo os cálculos. Tem 30 mil anos. E isso no fundo de uma caverna escuríssima, que ninguém via. Então, por que aquele artista, há 30 mil anos, fez isso daí? Talvez para a gente... Justamente. Para a gente habitar. Exatamente, é isso. Isso é que é a arte. Por isso é que eu coloquei ele aí. Você quer ler mais uns 2 poemas para a gente? Sim, leio.
Muito prazer. Você quer que eu leia daqui? É, que é o livro que está lançando Tá, aqui. claro, vamos ler aqui. Aqui está. Folias. Ciência na Sorbonne, sobejas provas vos traz da origem falaz do bode, ao crepúsculo da Garnier, nas folias do balé, apronta uns pulos Vaslav. Cravo, um cravo rouco, troque, troque, troque. 2 moleques de luvas, 3 moçoilas no sofá, 4 comadres vigiam, 5 valetes de copas. Quantas pintas no dado? Mirtos, sol naufraga nas ondas, 3 parcas cochicham. Beres tu, Musamerri, capitão na borrasca, solene recita, craqueja e lança os dados. Esse daqui sobre o lance dos dados, né, que é o livro do Mallarmé, que é Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Azar. É um livro clássico da nossa literatura. E eu aqui, então, faço uma homenagem ao Mallarmé, falando no lance dos dados, e tem essa metáfora do navio que vai naufragar. E a Merri, que era a musa dele, era uma moça muito bonita, com um bostão belíssimo, assim, aquele tipo fã desse século, né? E então eu também fiz ela nunca aparece nas poesias dele, mas eu achei que ela devia então eu botei ela aqui. E isso aqui de lance de dados então, também... Então é uma homenagem ao seu avô. Ao meu avô. E também é um oráculo. Sabe que isso aqui é um oráculo? Você viu que é um oráculo, né? Então, se a gente tiver um dado, você faz uma pergunta, a gente lança os dados e terá a resposta. Ah. Aqui, eu não trouxe o dado, infelizmente. Seria interessante mesmo. E a resposta é boa, hein? Se você fizer sério, você terá uma resposta. Agora aqui, então... vamos... Esse aqui, sombra. No salão do palácio das cortinas sai a mão misteriosa, belisca o bumbum rosé de Salomé, que grita "ai!" e deixa cair a bandeja, a cabeça rola. A sombra do rei Baltazar abre a bocarra, gargalha triunfal, arqueja e soluça e chora aos borbotões. Saudades. Você quer que eu leia mais um? Mais uma para... Pois não. Eu posso ler até. Eu sei, a gente pode ficar aqui Você até... precisa me parar. Senão... Até domingo, conversando. Velha. Quem és tu, vulto esquivo, que te perfilas? Sou a velha. Que velha? A velha cinza. Que cinza? Cinza da sombra, a sombra tua, vem te buscar. Paf! O radiofanho explode, fumaça fatal, fedor de rato morto, cortina rasgada, moscas, missais, rosários, punhais. Agora uma mais sentimental, né, professor? Tá bom? Essa é meio técnica, agora mais sentimental. Purgatório.
mesa, caixote, cama de pinho, colchão furado, moscas, moscas, pote de urtigas, caco de espelho, pia d'água pingando, pingue, pingue, pingando, ninguém pregado no crucifixo rachado, toco de vela no gargalo da garrafa de vinho tinto vazia, moscas, moscas na boca da botija, mas hás de rezar, hás de rezar, pregado no muro, atrás da cortina carcomida, para estancar esta sede inexorável, o retrato desbotado, pálidas olheiras fundas, tristinha, de sorriso meio murcho. Ai! Você quase chorou. Muito bem. Você diga que... Infelizmente... temos que acabar. Já estamos na prorrogação. Estamos na prorrogação. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com você. É um privilégio conversar com você. Muito grato, muito grato. E o privilégio foi meu. Essa mesa vai ser histórica. Vai ser boa. Você, o Chico e o Nicolás. Vamos caprichar, porque eu tenho que trabalhar para dar prestígio, não só por minha causa ao semestre, mas também para Cossack Naif e para Heloísa Yan, que me apoiou para que esse livro saísse. Então, é uma missão. Muito obrigado.